Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. Só entrar aqui no Face também. Olá, sejam bem-vindos. Entramos no Face também. Muito bem, meus queridos. Ontem à noite eu fiz uma aula, sobre os processos individuais de desenvolvimento de líderes. E hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre quais são os erros que você não pode cometer quando você se propõe a trabalhar com líderes. Vamos combinar o seguinte, vocês podem já ir deixando as perguntas de vocês aí, certo? Vou reservar um tempo para responder as perguntas que vocês possam ter também sobre os processos individuais de liderança. Então, podem ir colocando aí que no final eu vou responder, combinado? Vamos lá. Quando você se propõe a trabalhar com líderes, você precisa entender algumas questões para não cometer erros que vão te queimar no mercado. Nós temos uma grande demanda por processos individuais de liderança, certo? E aqui vem a primeira questão que você precisa entender, Quando que a demanda é para um processo individual e quando é uma demanda de um processo de grupo, certo? Porque muitas vezes, se você erra neste diagnóstico, já começa errado e aí o resultado não vai ser bom, certo? A primeira questão então é essa, assim, quando que nós vendemos um processo individual e quando nós vendemos um processo de grupo, certo? Nós vamos vender processos individuais sempre que tiver demandas do líder, individual, de comportamentos individuais do líder que precisa ser desenvolvido. Competências, certo? Competências comportamentais, enfim, questões individuais do líder. Problemas de postura, problemas de resultado que tem a ver com o comportamento, não saber fazer ou ter problemas com a equipe, não estar conseguindo entregar resultados, quer dizer, são várias as demandas que são daquele indivíduo, certo? Quando que nós vendemos um processo de grupo, por exemplo, dentro de uma empresa, certo? Nós vendemos um processo de grupo quando nós precisamos trabalhar as questões do grupo. Mas hoje é que eu quero focar com vocês nos processos individuais. Por quê? Porque nós estamos, desde o ano passado, tendo uma grande demanda destes processos. Para quem que a gente vende um processo individual de líderes? Nós vendemos para líderes de todos os níveis, nós vendemos para empresários, nós vendemos para aqueles profissionais que desejam se tornar líderes, certo? E nós vendemos tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Você pode vender os processos individuais, o líder pode te procurar, nesse caso a gente diz pessoa física, É o líder que te procura. Ou você pode vender para a empresa te procura para fazer o desenvolvimento de um líder. E aqui já está o primeiro erro que muitos profissionais cometem. Quando o patrocinador do processo é a empresa. O que é patrocinador? Quem paga o processo, certo? Quando o patrocinador é a empresa, você precisa entender que você tem 2 clientes. Não é apenas o líder o seu cliente, é a empresa também. E isso interfere diretamente no processo. A gente tem que saber lidar com esses 2 clientes, porque a empresa te contrata para você fazer o processo de desenvolvimento do líder, certo? De um líder específico ou de vários líderes, individualmente, certo? Neste caso, você precisa ter clareza que que não é só o líder que é seu cliente, a empresa é sua cliente também. E aqui tem uma particularidade que muitos profissionais que trabalham com desenvolvimento individual de líderes erram e por isso se dão tão mal dentro das empresas, porque não entendem isto. Não entende que se tem 2 clientes. Você sabia que quando o patrocinador do processo é a empresa, quem define os objetivos do processo é a empresa e não o líder?
E aí talvez você diga assim, mas como assim, Liana? A empresa define e o processo é do líder? Sim, exatamente isso. E por isso que, quando a gente está falando de processos individuais de liderança, a gente sempre diz, e isto é real e você precisa entender, os processos individuais de líderes, ele tem metodologia e ferramentas, objetivo, metodologias e ferramentas próprias. E exige de nós também uma postura diferenciada, certo? Então, este é o primeiro ponto. Se você estiver vendendo um processo individual de líderes para empresas, onde o patrocinador é a empresa, a primeira questão é essa: você tem 2 clientes, certo? E você precisa saber lidar com estes 2 clientes e não apenas com um, porque você não tem. Porque muitos profissionais, principalmente os coaches, certo? Principalmente os coaches acreditam que, não, se a empresa me contratou para um processo de coaching individual para o líder, eu só tenho o meu cliente é o líder, sim, mas a empresa também, certo? Mas o que eu estou falando aqui, eu quero conversar hoje com vocês, é sobre o processo de desenvolvimento individual, não necessariamente coaching, certo? Se bem que nós trabalhamos de formas muito parecidas. Outra questão importante, quando você está trabalhando com líderes, você precisa entender que o time da liderança é diferente, certo? Os resultados são para ontem. Talvez você diga assim, como assim, Liana? Nós estamos trabalhando um processo de desenvolvimento comportamental. Sim, e por isso que a gente precisa ter ferramentas próprias que aceleram o processo de desenvolvimento. E por isso que o processo de liderança, de desenvolvimento de líderes no individual, é tão diferente de qualquer outro processo, certo? E por isso que tem ferramentas próprias. E você jamais pode usar, aqui vou falar para os coaches, certo? Jamais você pode usar as ferramentas do Life Coach num processo de desenvolvimento comportamental de líderes, aonde o foco seja em competências de liderança. Este é outro ponto importante, vamos clarear isso. Quando eu falo processo de desenvolvimento de líderes, seja em grupo, seja individual, do que é que eu estou falando? Eu estou falando de desenvolvimento de competências de liderança, certo? E por que se desenvolve um líder nas suas competências? Para que ele entregue melhores resultados. Quando a gente fala em entregar melhores resultados em todos os sentidos. Mais resultados para a empresa, melhor gestão das pessoas, certo? Não existe melhores resultados sem uma gestão efetiva das pessoas. Porque o resultado se faz pelas pessoas, ok? Então, como eu estava dizendo, um processo um processo de desenvolvimento individual, ele tem um time diferenciado quando você está trabalhando com líderes. O time é outro, certo? É um time que exige, é um processo que exige realmente resultados que apareçam na prática. E isso leva a uma questão metodológica extremamente importante. Há outro aspecto. Um processo, depois eu vou falar sobre a questão metodológica, certo? Outro aspecto fundamental, quando nós estamos falando de desenvolvimento individual de líderes. Todo o processo é focado no resultado. Ele parte de uma demanda, de um resultado esperado, de uma demanda específica, certo? E todo o processo, ele gira em torno daquele objetivo, daquela demanda específica, do desenvolvimento daquelas competências, daquelas posturas, daquele resultado, certo? Eu estava olhando aqui porque eu fiz algumas anotações para não esquecer de falar para vocês, né? Então, a questão do time, né? A questão do foco no resultado, e aí eu já posso falar sobre as metodologias. E essa questão do foco no resultado,
né? E do time, ele impacta diretamente nas metodologias que nós utilizamos, certo? Num processo individual de líderes, a metodologia, ela mescla 3 bases teóricas. Ela mescla coaching, que é quando você está naquele processo, né, de estar buscando, né, os recursos do seu cliente. Todo o processo de desenvolvimento de líderes, né, ele tem uma base no coaching, que é qual? Né? Que é que o líder se desenvolva, né, e que ele ande, que torne ele independente, certo? E que aquela mudança ela seja sustentada, ok? Então, as metodologias que embasam o desenvolvimento são o coaching. Então, tem horas que sim, você trabalha num processo de desenvolvimento individual muito em cima de perguntas. Para buscar os recursos internos que o líder tem. Para buscar os modelos mentais dos líderes, né? Para buscar a visão dele, certo? Só que processos de liderança, se você entrar com ferramentas apenas de coaching, eu sinto em dizer que você não terá os resultados que você poderia ter. E eu te falo isso por experiência própria. Há 25 anos eu desenvolvo líderes, certo? E sabe por que hoje, e muitas pessoas me dizem assim, Eliana, o coaching está queimado nas empresas, né? E sabe por que o coaching está queimado nas empresas? Primeiro, porque muitos coaches entram para as empresas querendo fazer life coach. Vai se queimar mesmo e não vai dar resultado nenhum para a empresa. Muito pelo contrário, às vezes vai atrapalhar mais do que ajudar. Segundo, o próprio coaching dentro das empresas tem um jeito diferente de ser feito. Nós criamos a nossa metodologia de desenvolvimento de líderes, né? E criamos essa metodologia em cima de 25 anos de experiência. E por isso que eu digo, um processo individual de líderes, ele se embasa em 3 metodologias. Quais são? Coaching, sim. Treinamento e mentoria. Você circula você anda por esses 3 papéis quando você está fazendo o processo individual de líderes. Tem horas que você é coach, você assume uma postura de coach. Tem horas que você assume o papel de mentor. E tem horas que você assume o papel de treinador. Por quê? Porque o líder não tem aquele repertório. Ele não tem aquele recurso. E o seu contrato de desenvolvimento é de que ele desenvolva aquelas competências. Então, este é um ponto fundamental que você precisa entender. Um processo individual de liderança, ele mescla treinamento, mentoria e coaching. Ok? E é por isso, e quem entende isso tem excelentes resultados. Excelentes resultados, né? Eu converso com muitos profissionais. E eu vou contar para vocês, né, uma questão que muitos coaches, né, me falam, né, quando eu começo a explicar como é que funciona o processo individual de líderes. Muitos coaches dizem assim para mim, Eliana, você tirou um peso das minhas costas. Porque ou eu achava, né, alguns dizem, né, eu achava que eu estava fazendo errado. Outros dizem, Eliana, é por isso que os meus processos não têm o resultado que poderiam ter. Porque quando você está trabalhando com líderes, sim, tem horas que você é coach, tem horas que você é mentor e tem horas que você é treinador, sim. E você precisa dominar essas 3 metodologias. Se você realmente quer dar resultados, não é dominar as 3 metodologias, é entender que na metodologia do processo individual,
de desenvolvimento de líderes, você passa por esses 3 papéis. Você circula dependendo, claro, da demanda, né, do processo. Outra grande diferença, certo? É o seguinte, essa história de quem trabalha com processos individuais, certo? Essa história de você ir para cada sessão com uma ferramenta e querer aplicar em cada sessão uma ferramenta no líder, saiba que você corre um grande risco de, no meio do processo, o seu cliente, parar com o seu processo. Ou chegar no final e o seu cliente não ter atingido o resultado. Não funciona desta forma. Não funciona desta forma. Em outros tipos de processo funciona. Com liderança, não. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está trabalhando com liderança, nós precisamos ter... A gente trabalha com 15 ferramentas, certo? 15 ferramentas que você precisa dominar, certo? 15 ferramentas que você de verdade precisa dominar. Mas essas 15, o único momento que você tem as ferramentas estipuladas que você vai utilizar sempre é na fase de alinhamento e contratação e na fase de autoconhecimento. No restante do processo, quem define a demanda da sessão é o cliente, é o líder, não é você. Nós trabalhamos, né, dentro de um processo de desenvolvimento individual de líderes, né? A gente tem algumas etapas, né? Uma primeira etapa é a etapa do... E esse é outro erro, né? Se você não domina isso, você não entende isso, você vai errar. A primeira fase é a fase da definição, alinhamento e contratação. Definição da demanda. Definição dos indicadores de sucesso. E contratação. E alinhamento quando o patrocinador é a empresa. A empresa te contratou. O início do processo do desenvolvimento individual é o alinhamento de objetivos. Por quê? Porque se foi a empresa que te contratou, foi a empresa que definiu o objetivo do processo. Só que o processo não acontece se esse líder agora não se engajar. Então, o primeiro momento do processo propriamente dito, né, é o alinhamento de expectativas, né, ou a definição do objetivo quando é processo individual. Processo individual da pessoa física, né, que o líder te contratou. Na sequência, vem a fase do autoconhecimento, mas antes disso, vamos lá. Se o teu contratante é a empresa, você tem uma etapa que a gente chama de pré-processo. A etapa do pré-processo é a etapa onde você realiza o contrato de 3 pontas. O pré-processo é antes de você começar o processo de desenvolvimento propriamente dito com o líder. É quando você está alinhando com a empresa os objetivos do processo, os indicadores de sucesso. E aí, no pré-processo, nesta fase, a gente realiza o contrato de 3 pontos. O que é o contrato de 3 pontas? É aquele momento onde senta você, o líder e a empresa, para definirem e alinharem os objetivos do processo e os indicadores de sucesso. Aí você entra para o processo propriamente dito. Primeira fase, alinhamento e contratação. Segunda fase, autoconhecimento. Só que você precisa entender o seguinte, o autoconhecimento dentro do processo individual de liderança, ele é focado no resultado. Não tem nada a ver com essa história de missão, da visão, não é nada disso. Não é nada disso. O processo de autoconhecimento é um autoconhecimento focado nos objetivos do processo.
Depois disso, aí nós entramos no desenvolvimento do plano propriamente dito de desenvolvimento, que a gente chama de PDIC, Plano de Desenvolvimento Individual Comportamental, que é o planejamento, né? O plano deste processo. Depois disso, todas as demais sessões nós trabalhamos em cima da demanda do líder. É ele que te diz o que ele quer trabalhar naquela sessão. Não existe essa história de você ir com a sua ferramentinha debaixo do braço e chegar lá e dizer pro líder: hoje nós vamos fazer isso. Ele vai te atropelar. Ele vai te atropelar. E assim, eu fico muito triste mesmo, porque tem muitos profissionais com muito boa intenção, mas que não dominam a metodologia e as ferramentas próprias desse processo e se ferram, literalmente se ferram, são atropelados pelos líderes e pelas empresas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vão colocando aí as dúvidas de vocês, que eu já vou responder. Então, vamos lá. Deixa eu explicar mais um pouquinho isso, depois eu volto aqui. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu disse, ontem eu fiz uma aula, certo? Foi uma aula de 2h30 sobre processos individuais, onde nós aprofundamos em estrutura, nas demandas, quem são o público, né? Como é que a gente estrutura um processo, né? Quanto que a precificação desses processos. Foi uma aula super profunda nesse sentido, né? Foi uma aula, como eu disse, de 2h30. O link tá na bio aqui no Insta. Se você tá no Face, vem pro Insta, assiste. Se você tá aqui no Insta, depois que a gente terminar a nossa live, vai lá e assiste, se esse é um processo, né, que você deseja ter, um serviço que você deseja ter na sua esteira de serviços, porque logo ela sai do ar, certo? Então, como eu estava dizendo, no processo, neste tipo de processo, depois da fase do autoconhecimento, as sessões elas ocorrem em cima da demanda do líder, literalmente da demanda do líder. É ele que traz o foco da sessão, não é você. Só que, claro, tudo que ele traz tem a ver com a demanda, tem a ver com o objetivo. Ah, mas Liana, e onde é que entram as ferramentas? Depois do autoconhecimento e do PDIC, do plano, né, do planejamento, todas as demais ferramentas não são ferramentas de sessão. O que eu quero dizer com isso? Não são ferramentas que você chega na sessão, como eu disse, né, com a ferramentinha embaixo do braço, vocês para o líder, agora vão fazer tal coisa. Não. São ferramentas que você precisa dominar e que você lança a mão conforme o que o líder está te trazendo. É o que a gente chama das ferramentas impulsionadoras. Certo? Por que ferramentas impulsionadoras? São as ferramentas que impulsionam o processo. Mas não são ferramentas que você chega na sessão e diz para o líder: agora vamos usar a ferramenta X. Não. Dependendo do que o líder está te trazendo, você lança a mão da ferramenta que vai ajudar o líder a desenvolver aquilo que ele está te trazendo naquela sessão. Ok? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Deixa eu ver se vocês colocaram perguntas aqui. A Cláudia. Os líderes geralmente culpam a equipe. Sempre. Como expandir a consciência dele desenvolvendo o autoconhecimento? Vamos lá, como é que a gente expande a consciência dele, né? É muito comum, não só nos líderes, né? Nos empresários também, como a equipe também, né? É muito comum as pessoas culparem fora, né? A culpa sempre é do outro.
Como é que a gente expande a consciência do líder? Usando as ferramentas adequadas na fase do autoconhecimento. É aí, Cláudia, é neste momento que nós ampliamos a consciência do líder. É neste momento que a gente trabalha a expansão da consciência do líder. E por isso que eu disse para vocês que tem momentos do processo que nós entramos também como mentores. Porque tem momentos que o líder não está enxergando determinadas coisas. E nós precisamos mostrar para ele. A escolha é sempre do líder, sempre. Mas é nosso papel, eu costumo dizer, hoje eu estava fazendo uma mentoria e comentei exatamente isso, né? Qual é o nosso papel como desenvolvedores de líderes? O nosso principal papel é ampliar a consciência do líder, para que ele tome decisões de forma consciente. Deixa eu contar, eu já contei isso uma vez, né? Mas vou contar, acho que eu já contei, não sei se eu contei só dentro das formações ou se eu já contei aqui, mas eu vou contar aqui, porque eu acho que fala bem disso, Cláudia. Uma vez eu estava fazendo um projeto numa empresa, numa grande empresa, e eu estava na fase, ia ter desenvolvimento individual, ia ter desenvolvimento de grupo, porque era um processo, era um projeto de mudança de cultura, de liderança, certo? A empresa precisava ir para outro nível muito diferente daquele que ele estava. Então era um grande projeto. Eu ia desenvolver 320 líderes. E eu estava fazendo a primeira etapa do projeto, que era a apresentação do projeto para os líderes. E era uma empresa muito interessante. Era uma empresa que era uma empresa privada, né? Uma grande empresa, né? Uma empresa privada. Só que a cultura parecia empresa pública. Literalmente, aí me desculpem, né, que é de empresa pública, mas a gente sabe que tem diferenças, né? Parecia empresa pública. As pessoas, os líderes e a própria empresa, né, eles falavam assim, não, deu o horário. Por exemplo, eu fui propor, né, uma das ferramentas que a gente utiliza é o DISC, né, e é o DISC com feedback. E aí a gente já amplia a consciência. Eu ia aplicar o DISC, né? E tava tendo lá um problema de internet e tal. E eu disse, bom, mas os líderes podem responder em casa, é tudo via sistema. E veio uma coisa assim, não, Deus o livre, os líderes não fazem nada em casa. Eu disse, como assim? Era tudo nesta linha, né? Parecia uma empresa pública, assim, tinha hora para chegar, tinha hora para sair, né? Depois disso, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mais ou menos nessa linha. E quando eu estava apresentando o projeto, o grupo começou, eu estava apresentando em grupo, e o grupo começou a me questionar assim, mas Liana, e se a mudança não ocorrer? E se isso, e se aquilo? Mas eles vinham fazendo as perguntas muito por debaixo do pano. E eu tentando explicar. Até que chegou uma hora que um foi e disse assim, mas Liana, tá bom, e o que tu vai fazer? Foi exatamente esta expressão. O que tu vai fazer se um líder não quiser se desenvolver? Este ponto é outro ponto fundamental que você não pode errar. Quando a demanda for da empresa, quando você estiver atendendo cliente, pessoa jurídica. E eu vou te dizer que vale muito a pena você atender cliente, pessoa jurídica, certo? Porque aí você não vende um processo individual, você vende 5, 10, 15, certo? Se você quer ter um negócio sustentado, um negócio lucrativo, eu realmente convido a olhar para as empresas, certo? E nós temos pouquíssimos profissionais que sabem trabalhar com empresas. A primeira coisa quando a gente está trabalhando com uma empresa, né, e fazendo qualquer processo de desenvolvimento, tem uma pergunta que a gente precisa fazer para a empresa. Ok, e se ele não atingir este objetivo,
o que é que acontece. Por quê? Que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque às vezes a empresa te chama para fazer um processo de desenvolvimento de um líder que há 20 anos faz aquilo daquele jeito, dá um monte de problema e tá lá dentro da empresa. Certo? E aí a empresa também se coloca no papel de vítima, Cláudia. Ah, porque é o líder, porque é o líder, porque é o líder. Né? Eu sempre pergunto, ok, então são esses os pontos, isso lá no pré-projeto, lá no pré-processo, certo? Ok, você está me trazendo essas demandas da empresa, né, do líder e tal e tal. O que vocês já fizeram? E aí, geralmente, eles já dizem que já fizeram 1000 coisas e que nada resolveu, e perepê, e querem jogar em você a responsabilidade, né? Aí, porque é o jogo da responsabilidade, né? Um jogando pro outro. Aí eu sempre pergunto, ok, se esse líder não se dispor a mudar, porque mudar todo mundo tem condições de mudar, certo? Se esse líder não se dispor a mudar, o que é que acontece? Eu vou dizer para vocês que às vezes a empresa te responde assim, nada. E aí eu respondo para ela, então ele não vai mudar. Porque é exatamente por ele saber que nada acontecerá que ele nunca mudou. Então agora nós precisamos ver se realmente essa mudança é importante ou não. E aí você se volta para a empresa. Então, na verdade, Cláudia, a expansão da consciência é em todos os níveis. Quando nós temos a empresa como patrocinador, nós trabalhamos constantemente na expansão da consciência da empresa também. Porque é que nem aquela história, se o líder tem problema com a equipe, tem coisas, se a equipe não entrega resultados, este líder está com problemas. Se a empresa tem um líder com um problema, é porque de alguma forma isto fala da empresa também. Certo? Mas voltando ao exemplo que eu estava dando para vocês. E aí vai um e diz assim para mim, Liana, e o que tu vai fazer se um líder resolver não mudar? Eu já tinha tentado explicar isso de todos os jeitos. Eu disse, tá. Eu disse, deixa eu tentar explicar para vocês de uma outra forma qual é o meu papel, porque eu acho que eu não estou conseguindo me fazer clara. Vamos lá, é mais ou menos assim. Né? Vamos imaginar que a gente está na beira de um precipício, certo? E aí você diz assim para mim, Liana, eu vou me atirar. Vou me matar, eu vou me atirar daqui, eu vou me matar. O meu papel em nenhum momento vai ser te segurar. Eu nunca vou te segurar. Porque se no final tu disser, eu vou me atirar sim, Liana, eu vou te dizer, olha, eu vou rezar aqui que a queda seja o melhor possível. E que você realmente, se é morrer, que você atinja o objetivo. Claro que eu tô falando de forma metafórica, né, pessoal? Simbólica. Né? Aí eu disse pra eles, eu jamais vou te impedir de pular, porque esse é o seu livre-arbítrio. Qual é o meu papel? Quando tu disser pra mim assim, eu vou me atirar, eu vou dizer assim pra ti, dá pra te esperar 5 minutos? Pra gente conversar? E depois tu decide? E nesta hora, eu vou dizer pra este líder, olha, eu preciso te dizer o seguinte, você tem o livre-arbítrio de pular ou não pular. Isso é uma escolha única e exclusivamente sua. E eu não vou te impedir em nenhuma das escolhas que você faz. Só que eu preciso te dizer o seguinte, se você resolver pular, saiba que você vai morrer. Não vai aparecer paraquedas no meio do caminho. Deus não vai te pegar. Tu não vai ficar pendurado numa árvore. E não vai ter um colchão inflável lá embaixo. Você vai cair, você vai morrer. Eu só preciso que você tenha esta consciência. Porque se você tem a ilusão que vai aparecer um paraquedas do nada, que você vai ficar pendurado numa árvore, que alguém vai te segurar, não vai acontecer nada disso. Se você pular, você vai morrer. Mas, por outro lado, se você escolher ficar,
eu quero te dizer que eu posso te ajudar, mas essa é uma escolha sua. E aí eu falei exatamente assim como eu tô falando para vocês. E eu disse para eles, este é o meu papel. Quem escolher não mudar, ok, isso é um livre-arbítrio. Só que eu vou precisar deixar claro quais são as consequências e vocês precisam ter claro qual é a consequência de qualquer uma das escolhas que vocês façam. O meu papel aqui não é mudar vocês. O meu papel aqui é ajudar que vocês tomem decisões conscientes, sejam elas quais forem, e se responsabilizem por elas. Este é o nosso papel. Respondi, Cláudia? Me diga aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta de vocês. Bom, não preciso contar para vocês que ninguém nunca mais me perguntou isso, né? Chega um momento de ser mentor e eu achava que fazia errado, Alívio, Juliana. Todos me dizem isso, certo? Que quem de verdade desenvolve líderes, tem momentos que você assume a postura de mentor, sim. Tem momentos que você assume a postura de treinador, sim. Porque se esse líder amanhã precisa fazer uma reunião ou dar um feedback, ou ele vai ter uma reunião onde vão decidir o futuro dele, e ele não sabe como fazer, você vai se omitir nessa hora? O líder chega para você numa sessão e te diz que amanhã ele tem uma reunião e ele te conta absurdos do que ele vai fazer e que você sabe que se ele fizer isto, ele vai ter sérias consequências. Quer dizer, tu não vai trabalhar na consciência dele? Você não vai mostrar, você vai só ficar fazendo perguntas para ele? Claro que a gente sempre faz perguntas, sempre, pessoal. A gente sempre parte do nosso cliente. Só que tem momentos que nós também precisamos mostrar para ele as consequências, como é que aquilo acontece, e tem momentos que a gente precisa ensinar. Porque se o líder não tem este repertório, ele não tem de onde tirar, certo? E nós estamos ali para ajudá-lo. Por isso que a gente chama de processo individual de desenvolvimento, aonde é uma mescla de coaching, mentoria e treinamento, ok? A Vanessa, eu tinha a mesma percepção. Você já entrou aí, né, Vanessa? Na formação agora, né, de processos individuais. Você vai entender claramente isso. A Paula, quais seriam as ferramentas usadas? Paula, as ferramentas que nós utilizamos, como eu expliquei, né? Eu ensino na formação 15 ferramentas, certo? São ferramentas de alinhamento e contratação. Então, você aprende uma ferramenta, né? Por que eu digo que é uma ferramenta? Porque você tem um passo a passo a seguir, você tem um jeito de fazer. Tem a ferramenta, você aprende a fazer o contrato de 3 pontas, conduzir esta reunião do contrato de 3 pontas. Você tem uma ferramenta para fazer o alinhamento entre as expectativas da empresa e do seu cliente. Você utiliza, sim, o DISC com feedback, certo? Na fase de autoconhecimento, nós trabalhamos com a roda da liderança, nós trabalhamos com o DISC com feedback e nós trabalhamos uma ferramenta própria de valores, certo? Depois são as ferramentas impulsionadoras. Vou te dar algumas ferramentas aqui, certo? Que a gente utiliza e que quem está na formação aprende, certo? Agora eu li aqui a Paula dizendo, puxa, não vi essa aula, foi ontem, Paula. E ela tá aqui no Insta, na bio. Vai lá e assiste que tu vai entender perfeitamente isso, certo? As ferramentas impulsionadoras são ferramentas para a gente trabalhar a questão de ampliação de percepção, que era o que a Cláudia perguntou antes também, né? Para mudança de modelo mental. Vou dar um exemplo de uma ferramenta que a gente utiliza, né? Algumas. Nós utilizamos a ferramenta de modelo de liderança. Nós usamos a ferramenta, né,
dos 4 chapéus, são ferramentas de sessão que eu quero dizer assim, ferramentas que a gente utiliza durante a sessão, certo? Que são ferramentas para trabalhar a mudança de comportamento, ok? Vai lá, Paula, e assiste. Vai lá e assiste a aula. Eu acho que não sei se foi você, Paula. Nós temos vários alunos, né, do FAC. Vamos lá. As ferramentas, mapeamento comportamental é uma coisa, processo de desenvolvimento individual é outra coisa completamente diferente, certo? Muitas vezes você começa pelo mapeamento e na sequência, fechou o mapeamento, você vende o processo individual. Às vezes, você vende o processo individual de cara. E dentro do processo individual tem o mapeamento na fase do autoconhecimento, mas é só naquela fase, certo? Então, são ferramentas distintas, Não é só ferramentas distintas, são objetivos e metodologias distintas. Quando nós estamos trabalhando com mapeamento comportamental, o objetivo é única e exclusivamente autoconhecimento focado para algum objetivo que o seu cliente tenha, certo? Ponto. O mapeamento comportamental, ele passa pela definição do objetivo, quer dizer, se a pessoa quer fazer, se interessou pelo mapeamento, por quê? Ela quer um autoconhecimento, por quê? Sempre tem um porquê. Aí você aplica os assessments, você faz a devolutiva e você encerra com um PDI focado, certo? O mapeamento comportamental, ele encerra no PDI. O processo individual, ele começa a partir daí, que agora é o desenvolvimento, o acompanhamento deste plano de desenvolvimento, né? É o desenvolvimento disto que foi posto no plano de desenvolvimento. Eu sempre falo isso no FAC, né? Mapeamento comportamental é focado em autoconhecimento para um objetivo específico. Ele não é processo de desenvolvimento. Se bem que não existe processos de desenvolvimento sem passar pelo autoconhecimento. Tanto que eu falei para vocês que é a segunda fase, a segunda etapa dentro do processo individual. Mas tem muitas outras coisas além, então são objetivos diferentes. Um processo individual, um mapeamento comportamental, ele tem por objetivo, certo? Levantar, é a pessoa, é como se a pessoa fizesse um diagnóstico dela, certo? O processo de desenvolvimento individual é o tratamento. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Deixa eu tomar uma aguinha aí, vão colocando as perguntas se vocês têm. Eu gosto sempre de fazer a comparação, né? Fazer uma metáfora com a área médica. Mapeamento comportamental é quando você chega no médico e diz assim, ó, tô com dor de cabeça. E o médico te manda fazer 500 exames e quando você volta, ele diz, ó, Liana, olha, aqui neste exame tá ok, ó, aqui este exame tá ok, Liana, este exame aqui não tá ok, isto vai gerar isto. Olha, você tá bem aqui por isso. É diagnóstico. Que termina quando ele te passa a receita, ele te dá o diagnóstico e te passa a receita. E esta é a parte do mapeamento comportamental. Ok? Só que eu saber tudo isso e não tomar os remédios, não ir na farmácia comprar o remédio e tomar os remédios de pouco adianta. Concordam? É aí que entra o processo de desenvolvimento. E por isso que o mapeamento comportamental sempre vende o processo de desenvolvimento individual. E às vezes é o contrário, você vende o processo de desenvolvimento individual e dentro dele está o mapeamento comportamental. Porque é a fase do autoconhecimento. Me fiz clara? Me contem aí. A Franciane.
O objetivo é do coach somado aos da empresa, né, Eliana? O objetivo é do coach somado da empresa. Não, o objetivo, quando o patrocinador do processo é a empresa, quem define o objetivo do processo é a empresa. Quando você entra para o processo com o líder, aí você faz o alinhamento, certo? Mas quem define o objetivo do processo, os indicadores de sucesso é a empresa, quando ela é a patrocinadora, não é o líder. Não é o líder, ok? Só que, claro, se esse líder não se compromete com esse processo, o resultado nunca vai acontecer. E por isso a importância do contrato de 3 pontas e desta primeira fase, que é a de alinhamento e contratação. De alinhamento de expectativas mesmo. A empresa definiu isso, só que agora isso tem que passar-se do seu líder, do seu cliente. Porque senão não acontece o processo, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Ficou claro, Cláudia? Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta. Não, meus queridos. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um convite aqui para vocês. Ontem, como eu disse, eu fiz a aula, certo? Tá no link da bio, vão lá, assistam, vale muito a pena. Ela é específica sobre o processo individual. E ontem, nós abrimos pela primeira vez a formação em processos individuais, processos de desenvolvimento individual para líderes. Aonde você aprende todo o passo a passo, toda a metodologia, todas as ferramentas. Você domina o processo, certo? Para vender tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Só que tem algumas coisas muito especiais nesta primeira turma. Primeiro, uma coisa que eu me dei conta, né, é que muitos profissionais ficam inseguros por questões de falta, às vezes, de um aprofundamento no entendimento dos conceitos e competências de base da liderança. Então, apenas nesta turma, nós vamos ter 7 aulas ao vivo, de 1h30 comigo, para a gente, antes de começar o estudo da metodologia propriamente dita, para você realmente entender os conceitos e as competências de base. É como se eu fosse dar um curso de liderança para você. Porque, claro, você precisa entender disso. Eu estou dizendo que no processo tem momentos que você é treinador, tem momentos que você é mentor. Você tem que entender do que é liderança, quais são as competências. Você tem que entender como é que se dá um feedback, o que significa liderança situacional, como é que o líder faz isso. Como é que é a competência da proatividade, como é que você desenvolve isso? Então, você vai ter 11 horas de, entre aspas, um treinamento sobre liderança, para que você domine os conceitos e as competências de base da liderança. Isso vai te dar segurança, isso vai te dar repertório, isso vai te dar sustentação para conduzir o processo. Claro, isto, mais a metodologia, mais as ferramentas, onde você aprende todo o processo, toda a condução, tanto para o processo individual quanto de grupo. Tudo isso, e além de 3 meses do meu acompanhamento, além do Kit Autoridade, que é uma campanha pronta, para você vender os processos individuais, uma campanha para você usar nas suas redes sociais, textos de vídeos, posts, artigos, tudo pronto para você aplicar, né? Começar a utilizar as suas redes sociais para vender os processos individuais. E neste momento, nesta primeira turma, nós estamos com um mega desconto. O valor desta formação ela é R$ 1.997. Nós estamos com 35% de desconto somente até o dia 15. E se você é aluno do FAQ, me chama porque você, ou me chama, né, que eu ou a minha equipe vamos te responder, porque você tem ainda, além disso, mais um desconto em cima destes 35%. Então, hoje,
somente nesta turma. A formação ela tá por R$ 1.297. Ela está dada, literalmente dada, esqueci de falar. Dentro desta formação você vai ter um sistema de gerenciamento dos seus clientes também, certo? Aonde você vai ter o gerenciamento das sessões, aonde o seu cliente vai entrar no sistema, ele também vai responder via sistema, você envia e-mail, você, enfim, é um sistema de gerenciamento das suas sessões. Ele é um programa completo, certo? Para você realmente saber realizar com muita maestria um processo individual. Só que as inscrições vão somente até o dia 15, até sexta-feira. Hoje é 13, hoje é quarta, até sexta-feira, certo? E lembrando, e acho que esse vai ser um grande diferencial desta formação, que é um módulo inteirinho, 11 horas, onde nós vamos estar nesta turma ao vivo, conversando sobre liderança, sobre competências, né? Para que você realmente domine também toda a questão, entre aspas, teórica que você precisa entender, teórica e prática que você precisa entender, ok? Então, se você deseja, as inscrições estão abertas, o link está na bio também, certo? Se você é aluno do FAC, você tem um desconto além dos 35%, basta você nos chamar, certo? Que a gente te passa. Mas tudo isso é somente nessa turma. Vocês sabem, eu sempre tenho condições e bônus muito especiais quando eu estou lançando uma formação. Essa é uma formação, né? Para quem é coach, para quem não é coach, certo? É para quem trabalha ou deseja trabalhar com líderes com processos individuais. Ok? Combinado? Outra coisa, amanhã eu vou ter uma outra aula sobre as ferramentas, aí nós vamos aprofundar nas ferramentas e as particularidades deste processo. É uma aula gratuita que eu vou fazer amanhã às 8 horas, certo? O link tá na bio também. Combinado, meus queridos? Acho que vocês não colocaram mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Não, né? E estamos no nosso horário. Combinado? Então, corre lá, assiste a aula. Estou esperando você na formação, se você realmente deseja realizar aí processos de desenvolvimento individual de líderes. Estou te esperando na formação, as inscrições com este mega desconto, todos esses bônus, com esse treinamento sobre liderança, né? Eles vão somente até sexta-feira. Combinado? Estou esperando vocês e amanhã à noite, às 20 horas, temos uma aula extremamente especial sobre processos individuais também. Se você desejar, né, aprofundar neste conhecimento também, estou te esperando na aula. Um grande abraço, uma ótima noite e nos encontramos ou do lado de cá já na formação ou na aula amanhã às 20 horas. Um grande abraço, tchau!